Muito bom. Bom, quando quiser. Já estamos aqui. Uhum. Quem começa? Comece. Bom. Fala galera, sou o Kaique e esse Eu sou o Douglas. é o Douglas. Eu sou o Douglas. Olá, muito prazer. E esta? Oi, eu sou a Laura. Bom, e hoje nós vamos bater um papo bem interessante. Vamos falar sobre a questão de legalizar aqui, de ter a cidadania brasileira, russa, quer dizer, tô doido já. Brasileira já temos, a russa. E hoje vamos falar com Laura, que ela é casada com um russo, passou toda essa questão de documentação primeiro, junto comigo, no mesmo tempo que a gente fez o processo de bolsas, e depois se apaixonou aqui e construiu outro estilo de vida, e agora tem a cidadania russa. Laura, como começou esse processo todo? A primeira documentação para você vir para cá como estudante? Oficialmente, como estudante, Uhum. a gente, como a gente fez junto, né? Eu fiz primeiro o processo de bolsa. A gente teve que passar por uma seletiva, né, de várias etapas. E aí, uma vez que a gente foi aprovado pelas universidades que a gente havia escolhido, a gente tinha que pegar a documentação, fazer uma tradução juramentada dessa documentação. Não, primeiro o apostilamento de AIA, tradução juramentada, da tradução juramentada submeter ao consulado, porque eles iam aplicar para a gente um visto para a gente vir até a Rússia. Não é ainda o visto de estudante. Era só um visto falando que a gente estava indo para estudar, mas não era oficial, porque quando a gente chegou aqui, a gente teve que refazer o nosso visto, né? Então, basicamente, os documentos que eu precisei foram, bem, meu passaporte, diploma da universidade, né? Porque no meu caso eu apliquei para um mestrado e o mestrado eu tinha que comprovar que eu já tinha cursado a graduação e eu também havia comunicado à universidade que eu tinha feito uma especialização, então também tinha que apresentar o meu diploma da especialização. Também tivemos que apresentar documento que provavelmente estava saudável, né? Sim. Por exemplo, testes de DST que deram todos negativos na época, principalmente o da AIDS, né? Esse daí é o mais... Esse é bem importante. Não, eu achei engraçado que ela falou porque deu tudo negativo na época, né? Ainda está negativo, porque eu tive que refazer de novo para vir aqui de novo. Então, foi engraçado, é como a gente, o processo é tão louco para vocês entenderem, é tanta documentação, é tanta coisa que quando nós falamos sobre a pressão, o medo que dá, porque se não tiver, se tiver alguma enfermidade dessas, infelizmente, então a gente fica assim, sempre fala de uma forma muito fora de desligada da realidade como do se a gente tempo. também fosse culpado, como se a gente tivesse feito algum crime, alguma coisa. É bem intenso. Mocinha, antecedentes assim. criminais também, tinha que apresentar antecedentes criminais. Nossa, eu sou uma grande... E na época deu o quê? Naquela época. Então, basicamente foram esses. Daí, quando a gente chegou aqui, a gente teve que fazer a inscrição na universidade e, novamente, postular o nosso passaporte para um novo visto. Só que daí quem faz é a própria universidade. A gente só tem que apresentar os documentos novamente. Eles retêm o nosso passaporte, só que dá um documento novo pra gente, para tipo, uma cópia, uma segurança. Sim, uma cópia verificada do passaporte. Exatamente. Ou cópia autenticada, né? E aí a gente pode andar pela cidade com ele, se alguma coisa acontecer, a gente apresenta, eles sabem que a gente é estudante da DVFU, que nosso documento está com a universidade e tudo mais. E o meu diploma ficava retido com a universidade. Os originais. Diploma sim, do Brasil. Da graduação toda. Mas isso, assim, desculpe que interrompi, claro, mas não. Isso também acontece quando a gente está fazendo aqui a graduação. Graduação, no caso, o diploma do término do ensino médio, conclusão do ensino médio. O ensino médio fica também retido. Exatamente. A faculdade, ela retém os diplomas. Aí, quando você se gradua, você solicita e eles te entregam de volta junto com um novo diploma também, que é o da graduação, ou no meu caso, da pós-graduação. Esses foram os passos para conseguir vir para estudar. Apenas vir para cá. Apenas ir para cá. E para estudar, né? Esse daí é o requisito. Agora, para o casamento... Casamento não. Спасибо. Dá. Agora, depois, para ficar aqui e obter a nacionalidade, aí, gente, aí é outro rolê. Pode falar. O rolê é outro e, nossa senhora, é muita dor de cabeça. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente chega aqui na Rússia, na verdade é... Esse não precisa. Esse daqui não precisa, por causa que você já tem um bem aqui. Desculpa.
Porque você não falou no começo, eu botando o microfone na boca. Isso aí vai eu ficar fiquei o sem off. graça. Fiquei Pode sem falar, graça. gato, que aqui é Bem, aberto. o rolê para quando você quer conseguir uma nacionalidade russa, né? E cabe ressaltar que a minha nacionalidade é por casamento, apesar dos meus laços familiares e tudo mais, a minha nacionalidade ela veio por casamento. Bom, então, antes de chegar nessa parte, queria fazer uma pergunta assim bem interessante. Então, você veio, fez essa documentação toda que já falamos. Uhum. Inclusive, a gente vai deixar na descrição os documentos para quem quiser ler depois, e tudo na ordem certinho para vocês entenderem o E processo. uma coisa, gente, documento é sério. Seguem passo a passo, porque eles vão recusar por um documento. Ah, é o mais Exato. babaca de todos. Eles vão recusar. E cuidado onde fazer também, por exemplo, eu tive um problema na tradução, que agora eu fui reutilizar. Eu dei graças a Deus que eles não notaram que a minha data de aniversário estava errada. Eu fiz a matrícula, passei 5 anos aqui com o meu passaporte, a cópia em russo dele errada. Fui ver agora, quando a gente precisou de novo fazer os exames, para fazer um documento como se fosse um quê? Como é que eu posso chamar? Como RG. Como se fosse um RG. Um RG do estrangeiro. E aí foi que eu descobri que eu não poderia usar o passaporte, que ele estava errado. Gente, vocês não sabem nada. Eu dei glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém, rezei, fiz um monte de coisa, porque eles não notaram que no meu... Ai, a gente falou o nome desse documento agora. Antecedentes criminais. A moça que fez antecedentes criminais, ela escreveu o nome da minha mãe errado. Nossa. E eles não repararam. Só que isso é uma exceção, é um milagre. E quando acontece, você não passa, que não adianta. Conheço gente que tentou fazer, deu um errinho na vírgula, nossa senhora. Aqui eu conheci um cara que escreveu o nome dele errado na questão da pronúncia e não bateu com o passaporte. Ele se formou, não conseguiu tirar o diploma. Teve que entrar na justiça. Foi uma confusão tão grande, mesmo a universidade entendendo que era uma letra que estava errada. Foi uma coisa assim. Ah, mas eu entendo o lado da universidade, porque o diploma é uma coisa oficial e ele é um documento que você pode usar em qualquer outro lugar do país, entendeu? Devidamente traduzido. Então, tem que ser uma coisa correta. Bom, aí, beleza, fez a documentação, veio pra cá, estudou, viveu como estudante. E quando você se formou, qual foi o processo para tirar agora o seu diploma em si? Qual é Não, o no meu processo? diploma eu não tive muita dor de cabeça, assim. No meu caso, eu sou da área do direito. Uhum. E pelo menos eu soube que na minha área eu tive que fazer isso. O que era requisito? Para eu poder defender o meu mestrado, eu tinha que passar no exame nacional da Rússia, que na verdade não é um exame nacional, é um exame do governo. É o OAB da Rússia. Exatamente. Mas o pior de tudo é que eu tenho a OAB russa, mas eu não posso advogar. Porque o meu diploma não é o meu bacharelado não é daqui. Então eu não posso atuar como advogada. Mas eu passei no exame do governo, né? Que na verdade que é obrigatório. E aí você tem que passar pela defesa. Só que a defesa aqui ela é diferente. A defesa, na verdade, você tem. Não é que nem no Brasil, que você tem 3 pessoas na banca, que geralmente é o seu orientador, mais 2 especialistas da área. Na verdade, são vários especialistas da área do direito. E aí você você tem 7 minutos para apresentar o seu TCC, o que para mim, nossa, foi um sufoco. E aí eles vão fazer perguntas e você tem que responder as perguntas, ou seja, defender na base das perguntas. Se eles falarem, olha, mas eu tenho uma contradição, você tem que contestar a contradição dele. Uhum. Basicamente é isso. Uma vez defendida, eles vão fazer uma cerimônia de entrega do diploma e acabou. Bom, e daí fez esse documental. Quando foi o momento que, por exemplo, você conheceu o Miroslav, seu marido, e que a gente vai deixar o card de algum vídeo aqui para vocês saberem quem é. E verem a história, né, tal, que ela já contou. Só que aí, quando você decidiu namorar, tudo que resolveu casar com ele, qual foi o passo que teve que dar? Porque até então você ia vencer a sua estadia aqui como estudante. Muito importante. Então precisou voltar para o Brasil. Obrigatoriamente. O que você teve que fazer? Na verdade, não é que era obrigatório voltar para o Brasil, era obrigatório sair do território. Tá. Isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que sair do território russo, podia ir para qualquer lugar. No meu caso, eu aproveitei e voltei para casa, né? Voltei para o Brasil, tudo. Fazia 3 anos quase, assim, por um mês, não fazia 3 anos que eu ficava. Nossa. Literalmente, que eu tava longe da minha família. Então, eu voltei para o Brasil. Antes de voltar para o Brasil, com relação ao Miroslav, a gente teve muita conversa, porque até então a gente estava namorando, entendeu? Entenda uma coisa, russo não sabe o que é pedir em namoro.
Não sabe. Então, pedir namoro é uma coisa, pedir casamento é outra. Ixi, foi uma coisa. E o Miroslav, ele tem, pra mim, ele é um russo fora da curva, entendeu? Então, teve muita conversa, teve muita discussão sobre o futuro, mas Uhum. mais do que discussão sobre o futuro era saber se a gente juntos dava certo, entendeu? Se a Importantíssimo isso. gente, por exemplo, também, se a gente tinha os mesmos objetivos de vida. Porque se a gente não tem os mesmos objetivos, não adianta você sonhar e se iludir que não vai Não, e funcionar. uma coisa muito louca, gente. É só um a mais para Parênteses. Uhum. vocês que gostam dessa coisa de relacionamento tudo. Eu acabei de lembrar de uma conversa que a gente teve. Uma vez eu tive uma conversa com Laura e coincidentemente foi nessa avenida aqui. Não lembro para onde a gente estava indo. Nossa, a gente teve umas conversas em muitos E lugares. sim, mas eu lembro que essa conversa especial, você estava falando sobre. A gente estava dizendo padrões de pessoas que gostavam. Uhum. E nós Ah, sei. descrevemos, foi na Oceanos que prospecta. Ah, E daí eu lembro que eu falei que eu não me importava se a pessoa não tivesse alguns requisitos e tal. E você falou, Kaique, que eu super respeito, entendo, independente de estudo não diz dignidade. Mas você falou um tipo de pessoa que hoje, olhando, encaixa certinho. Você falou, eu gosto de um cara de tal idade assim, que tem o mesmo objetivo que eu, a mesma boa ambição que eu, que se vista. Eu sei que você descreveu isso, agora me deu só tem uma déjà coisa que vu o disso. meu príncipe cantado não bate. Ele não é alto. Mas tirando isso, tudo que você descreveu, assim, de Gente, eu sempre gostei de caras mais altos. Só que acontece, né, daí, gente? só que daí a minha mãe falou uma coisa que é muito verdade, que o corpo é só uma casca, Sim, sim. entendeu? O que vale é o que tá dentro. Eu sei, é muito parafraseado, é muito, Clichê, talvez, mas muito, assim, Mas é talvez, né? verdade. Certeza. Gente, nada a ver, só porque eu lembrei. Eu ia dizer assim, mas é uma Xuxa. Quando a Xuxa gravou Lua de Cristal, ela pensou que entrar um príncipe encantado entrou Serginho Malandro em cima de um cavalo. Foi Nossa. só brincadeira, Pois não é. foi o Não, mas, caso, não. não, mas aí, se a gente for pensar na questão da intenção tudo e a casca, né? Tá indo. É, mas Serginho Malandro, assim, é É, difícil um pouco, né? exato. Enfim, Força a amizade. é. Então, mas é bem isso. E foi mais ou menos aquilo que aconteceu. O Mirasol ele tem muito daquilo que eu quero, que eu quero não, do que eu gosto, do que me atrai no Uhum. homem. buscava, né? Exatamente. Principalmente a questão de buscar conhecimento, de ser uma pessoa inteligente, de uma pessoa que não fica parada, as ambições que você falou, uma ambição positiva, gente, não aquela ambição negativa. A única coisa é que ele não é alto, mas aí pra mim, ó, depois, E casado com 2 filhos. voltando, Acho que a altura não foi um gêmeos, quesito. coisa mais linda. E uma coisa muito interessante, porque é muito bom estar claro que uma relação internacional assim, um dos dois tem que ceder por um momento no ponto de onde vamos ficar, né? Tem Existem aquilo. sacrifícios. É muita coisa, é muito louco. Muita gente pensa em vir, eu vou casar, vou fazer isso. E não imagina que é o Olha, preço que se tem, né? relação internacional, existem vários pontos a se ponderar. O primeiro ponto é diálogo. Tem que ter muita conversa. E não é brincadeira. Não é falar, eu vou conversar com ele tanto tempo. Não, eu converso com o Miroslav todo dia, mas não é às vezes conversa de boba. No começo do relacionamento, claro, agora tem muita coisa pacificada, muita coisa que a gente já se entendeu. Então a gente conversou pra caramba, pra entender um ao outro de forma clara. Mesmo porque tem coisas que eu e ele a gente não concorda. A gente não é um casal perfeito. Tem Não, não coisas. existe, na Não verdade. existe, Não exatamente. existe. Não. Então tem coisas que ele pensa de uma forma, eu penso de outra, totalmente oposta, mas com conversa, com diálogo, a gente sempre chegou no meio termo, entendeu? Isso que é muito importante. Também aquela ponto que você comentou, existe sacrifício. Dá. Спасибо. Спасибо большое. É isso que eu gosto na rua. Se você esquece o telefone, você não perde ele. Que alguém. Mas enfim, existem sacrifícios. Qual é o meu sacrifício? Eu deixei o meu país, eu larguei a minha profissão, que eu gosto, que eu amava fazer, Tá longe da sua família. muito longe da minha família. Às vezes você quer fazer alguma coisa, você não pode, a sua mão tá atada pela distância, por N motivos. E eu sou uma pessoa familiar, mas eu abri mão disso porque eu amava e amo ele, entendeu? Mas isso não. E claro, a gente faz Constituir uma família, né? Exatamente, constitui uma família. E também é aquela coisa, ele sabe, ele não é muito de
viajar muito. Mas ele sabia que quando a gente ficasse juntos, se a gente fosse morar na Rússia, a gente teria que viajar Ia pro ser uma Brasil. consequência, aí é o momento do sacrifício dele agora, É. porque Ele abre mão, ele fala, não, ele gosta de tirar, por exemplo, férias picadas. Mas ele sabe que para curtir bem o Brasil tem que ficar um largo período. Então, a gente se programou, tudo tal, e ele sabe que o sacrifício dele eu vou deixar de fazer isso para fazer aquilo. Eu vou deixar essa coisa de lado porque tem uma meta mais importante agora. E, por exemplo, quando a gente fala de construir casas, ele tem uma visão de casa, eu tenho uma outra visão de casa. Entendeu? E são aí, coisas que acho que o relacionamento, encalhado falando, né? Que o relacionamento vai montando, vai ajudando, mas que as peças vão eu se falo encaixando. isso porque ele, como russo, tem uma característica russa. Duas. Resiliência e teimosia. Tem basicamente as diferenças, assim, né? Tem basicamente as diferenças que é assim, tipo, não basta apenas serem pessoas diferentes, ainda são países diferentes e maneiras de agir e pensar diferentes. Sim. Então são 3 pontos, assim, que são muito fortes para dar algum conflito. E não é só isso. A história da Rússia influenciou na história da família dele, da forma como ele cresceu. Da mesma forma, o Brasil e eu, entendeu? Então, quando a gente, por exemplo, eu falo casa porque quando o Miroslav, quando ele era criança, ele morava num apartamento de 45 metros com 5 pessoas. Entendeu? Pra mim, eu cresci, felizmente, em uma casa. Eram 5 crianças, meus pais, então 7 pessoas, só que numa casa que tinha espaço, entendeu? Então, eu tenho uma ideia que casa tem que ser espaçosa. Eu quero que os meus filhos tenham um quarto para eles, eu quero ter o meu quarto, eu quero isso. O meu marido, ele já pensa diferente. O brasileiro gosta mais de casa, eu acho, né? A gente gosta de um Sim, quintal, a gente tem talvez assim uma cultura espaço, de casa. né? E não é só Tô isso. zoando. Mas não é só para isso. É porque calefação, gente. Pensa em calefação. Ah, sim, sim. Aquecer uma Deixa eu dar uma casa olhada como é que tá pequena gravando. Pode falando. é mais barato do que aquecer uma casa grande. Entendeu? Aquecer o coração. Não, falando sério agora. É. Voltando agora ao assunto da vai. documentação. Desculpa. Não, eu que fui para o namoro, né? Aham. Mas assim, o papo é assim mesmo. Papo é isso, Que gente. bom. E pronto, teve todo o romance, veio o momento de se juntar e tal. Como foi que você fez para mudar? Como você iniciou a mudar a documentação? Tudo começou no Brasil. Tudo começou lá. Primeiro porque eu casei no Brasil. Mas isso foi porque eu optei casar no Brasil. O advogado sempre vai optar casar no país que ele é. Eu acho maravilhoso essa sua ideia, mas sim. Eu acho que independente de confiar ou não na pessoa, é uma segurança, principalmente para a mulher. Não é só isso, é porque eu conheço as leis. Também tem isso. No Brasil, né? No Brasil eu sou advogada. Tá bom pra você? Como se fosse grande coisa, no final das contas eu atuo. Não, mas enfim, a gente casou no Brasil. Beleza, então vamos lá. Qual que foi o processo? Primeiro, eu tive que apostilar meu documento, submeter ao tradutor juramentado. Tive que ir junto com o Miroslav, levar as minhas documentações, as documentações do Miroslav também, documentações que eu falo, documentação do casamento, meus documentos pessoais, passaporte, certidão de nascimento, certidão de casamento atual, no caso, meu documento de RG, CPF. O dele em russo precisou traduzir. Precisou, para o casamento precisou, mas daí já é um processo para casamento internacional. Pro consulado, precisou porque tinha que provar que ele era ele e que ele casou comigo, entendeu? A certidão de casamento prova que ele casou comigo, mas quem era ele? Então a gente tinha que provar isso. Aí ele tem que trazer o passaporte dele, o internacional e o passaporte russo. E o passaporte russo, por exemplo, ele tem que constar que você é divorciado, que você ou é divorciado ou é solteiro, entendeu? Sim, não sei se... Na Rússia eles têm 2 passaportes, um interno e outro externo. No caso, a Laura tá falando que ele teve que levar o passaporte interno. O que seria para nós o nosso RG, CPF. No caso, agora só CPF, por causa que isso mudou no Brasil recentemente, mas, enfim. Que bom, não preciso renovar o meu RG, então. É uma burocracia menos. Mas ele teve que levar esses 2, então, documentos para poder comprovar que ele era ele, para comprovar que ele não é casado, ou não é... porque é o seguinte, no passaporte civil, ele consta o seu status civil. Sim. Se você é casado, divorciado, e aí se vai. Aí, no caso, ele tem que levar para poder... Por quê? Porque no consulado eu tive que pedir que o consulado reconhecesse a união estável do casamento. Na verdade, eu falei errado. Ele reconhecesse o instituto do casamento, que a gente casou.
reconhecemos o casamento. Mas como que o consulado vai reconhecer o casamento? Primeiro ele tem que falar, ó, esse documento é oficialmente brasileiro? Ok, mas você, cidadão russo, é você? Você era casado? Você, por exemplo, porque se seu documento constar que você é casado, então a gente vai anular o seu casamento aqui. Entendeu? A gente não vai reconhecer esse casamento. Pela lei de poligamia, né? Porque na Rússia não pode e no Brasil não pode. Na verdade, eles só iriam falar, olha, eu não vou reconhecer esse casamento porque esse cidadão aqui, ele é Já casado, né? poligamia não é válido, papapá, você vai ter que regularizar aqui no Brasil de alguma forma. Entendeu? Ou na Rússia, na verdade. Aí a gente fez tudo isso, fez o reconhecimento, gente, foi uma facada no fígado, pegou a faca e torceu. Assim, desculpe perguntar, mas você teria como falar valores? Claro, R$2.500. Na época, isso foi... Entre tradução... 2 anos atrás. Não, 1 ano atrás. Eu casei ano passado. Ih, rapaz, eu já tava aqui na escola. Isso só em documento. Só, entre tradução... passagens, Não, sem passagem. Não, tô dizendo, aí vem as passagens. Aí vem a ida e volta pra São Paulo, pedágio, gasolina... E daí eu não considerei na conta, eu só considerei as minhas documentações, as documentações dele, a tradução juramentada, a submissão dos documentos para o consulado. Ixi. Então, tipo, você saiu como estudante, tipo, terminou o visto aqui, foi pro Brasil com ele, lá casou, legalizou, aí teve que voltar pra cá. Daí eu vim pra... Só por que eu tive que fazer tudo isso? Porque quando eu pedi o reconhecimento do casamento perante o consulado ele podia dar pra mim um visto especial. Entendeu? Por quê? Porque quando eu faço casamento ali, o que acontece? Se eu simplesmente entrar na Rússia e pedir para ser cidadã russa, a Rússia vai falar, saia do território e retorne. Entendeu? Não. Basicamente isso. Quando eu pedi o reconhecimento, eles sabiam que quando eu fosse para a Rússia, eu já ia com a intenção de pedir a nacionalidade, para poder ficar lá. Entendeu? Se não a nacionalidade, pelo menos um visto de permanência. Então, dentro do meu passaporte, eles dão um visto especial. E dentro desse visto, eu tenho o prazo de 90 dias para entrar com o processo de cidadania. Ou de extensão do visto para visto permanente. É meio rápido, hein? 90 dias, assim, tipo, 3 meses para fazer. Não, mas sabe o que é mais legal? É que a carta chegou 90 dias depois. Que bom, legal. Que bom, nossa. Então o processo seria, chegando aqui, legalizaria os documentos de casamento. Não, eu tenho que legalizar no consulado. Aí o consulado ele vai chegar, vai te dar um visto especial. Você vai chegar aqui, aí você vai dar abertura no processo do visto. Como que é? Daí você vai... É basicamente o esquema que fez com a faculdade, só que, no caso, no centro de imigração deles. Exatamente. Agora, como que funciona a imigração? A gente vai no centro de imigração, que, pelo amor de Deus, é lotado. Aqui na cidade de Vladivostok tem 2 centros de imigração. Um próprio para os chineses. Caramba. E outro para o resto. Que foi onde a gente fez esse documento. Perto da preparatória. Não. É outro. Ele é perto da preparatória. Aí você tem que chegar aqui, ir naquele centro de imigração, falar, olha, eu preciso fazer a extensão do meu visto e eu quero me tornar uma cidadã russa. Aí eles vão te dar os requisitos do qual você pode fazer, né? No meu caso, eu fui por casamento. Só que, ainda que você peça o visto de permanência ou a cidadania russa por casamento, você tem que provar que você fala russo. Entendeu? E você precisa de um diploma. Então, para aqueles que querem ser cidadão russo, 2 coisas. Ou vocês têm um diploma de uma universidade federal russa, falando que você tem proficiência, no caso da preparatória, que é vinculada à FEFO, ou vocês vão fazer um teste de proficiência russa reconhecido pelo governo russo. Tem que ser reconhecido pelo governo russo, senão não vai funcionar. Entendeu? O meu foi questionado. A outra preparatória? Porque o meu era da faculdade, não era... E eu falei, tá, mas é uma faculdade federal. Se é federal, é do governo. Então, assim, seu processo, se não fosse o elemento surpresa, que foram os bebês, você levaria quanto tempo para ser completo? 3 anos. 3 anos, gente. Olha isso. E os bebês agilizaram quanto, assim? Ou 3 porque é anos. gêmeos, viu, gente? Agilizaram os 3 anos. Ou seja, tenha um bebê quando você for fazer o processo. Como cidadão da Rússia, né? No caso. Como cidadão Ou no russo. território russo. Essa daí também, mas essa daí ainda tem suas nuances, por causa que não é tão simples assim. Não, mas, enfim. Assim, também não estamos encorajando ninguém até mas um ponto também muito importante. Um ponto muito importante. Quando vocês vão fazer o processo de cidadania aqui, você tem que fazer uma série de exames também. Eles vão te mandar para um local, você vai ter que fazer os exames.
Principalmente, é uma coisa muito curiosa, mas é que você tem que provar que você não tem tuberculose. Eu já vi isso. É A muito gente já importante. fez nesses documentos. Uhum. Aqui a gente também tem que fazer também. Aí, só que no meu caso eu não podia fazer porque isso envolvia fazer chapa do pulmão e eu tava grávida. Ah, Eu já estava grávida. E como é que você fez? Na verdade, eu tive que fazer. e De qualquer jeito, grávida. mesmo grávida. A sorte é que a quantidade de radiação é mínima e eles colocaram uma chapa de. Ah, sim, o colete. O colete de Especial. pra radiação. E também eles só pegam daqui pra cá, né? Mas, enfim. No final das contas, eu tive que fazer. Fazer exame de sangue, fazer exame de urina, fazer a chapa do pulmão. Aí você vai passar a odiar as instituições públicas russas, porque eles te fazem de ping-pong. Vai pra lá, vai pra cá, porque nunca é num único lugar. Oh, que Não, inferno. Nunca é um único lugar. Assim, sendo bem sincero, no Brasil também essas coisas assim de exames normalmente não são num lugar Não, mas só. o problema aqui não é só o exame. Mas tem esse ponto aí. Mas aqui, Que tipo, da burocracia. Não, sabe quantos Você departamentos eu tive sobe, que ir? depois desce, depois vai, depois sobe, de novo. Loucura. Não, gente, são 3 departamentos que você tem que ir. Você tem que ir lá perto da preparatória, que é na Leuska, depois você tem que ir na Fontanaia, e os exames ficam na outra puta que pariu do centro. Bom, É tudo nome de rua, gente. pro pessoal que não tá sabendo, basicamente é assim, um fica no centro, outro fica quase no final da cidade e o outro fica, acho que lá pra baixo. Não, a Fontanaia é aqui perto. É perto da Então, Leuska. um no centro, É, um aí depois no outro centro. mais pra cima e o Aham. outro longe Ah, lá. outra puta que pariu. Isso. Sabe onde Judas perdeu a bota? Por aí. Anda mais 10 quilômetros. É complicado. Eu lembro que eu fui fazer um exame para a universidade, não lembro qual. Foi um exame de HIV, sífilis. Botei um Z na sífilis, botei um Z, meu pai, tô louco hoje. Enfim, uma bateria de exames. Cheguei e eu pensei que eu ia tirar sangue e fazer as coisas tudo em uma sala. Ou duas. Mano, sei Mano, lá, andando por dentro do prédio. era um hospital Não sei porque eu não comi. de até 25, 27 salas. Eu tô com E eles me deram sala 12, sala 13, sala 17, sala 16. E eu, na minha cabeça, fui na ordem das salas. Não era. Eu lembro que eu cheguei, por exemplo, na 13. Aí ela falou, bem delicada, tá fazendo o que aqui na 13? Ai, a delicadeza russa, é como? Aí eu Eles falei, têm a delicadeza de um hipopótamo. amiga, como é que você vem na sala 13 antes da 27? Aí eu pensei, Como é que eu sei, caceta? como é que eu não ia saber? Gente, foi tão difícil encontrar o número das salas e fazer, mas no final das contas sempre dá certo. Esse é o sofrimento que vocês talvez não tenham noção de vai passar quando você vai para outro país, mas fique ligado, isso daí vai acontecer muito. Você não vai entender, tipo, por onde você tem que ir, por causa que, tipo, não tá escrito em lugar nenhum. Não tá escrito em lugar nenhum que você tem que ir na 27 antes da 13, mas você chega lá e ele diz, cadê É porque ele carimbo supõe da que 27? você lê a mente dos outros, né? Só pode ser. Não, é uma coisa que não faz sentido nenhum, sinceramente. Bom, aí vieram os meninos. Quando os meninos chegaram, você pulou esse processo, tipo, tem algum documento lá? Quando as crianças nasceram, eu tive que primeiro registrá-los. Que pra mim foi um choque, assim. Mas é uma coisa muito pessoal minha, porque eu queria registrar com o meu nome também. Só que eu não posso registrar com o meu nome. No caso, o sobrenome. O meu sobrenome, desculpa, meu sobrenome. Por quê? Pra eu registrar com o meu sobrenome, significaria que primeiro... Olha a coisa que... Ai, gente, russo. Lembrem que eu falei? Resiliência e teimosia. Aí você vai acrescentar mais uma coisa, que é falta de praticidade e logística. Porque para eu registrar os meus filhos com o meu sobrenome, na verdade eu teria que primeiro registrá-los no consulado brasileiro. Só que daí meus filhos seriam brasileiros, não seriam russos. Entendeu? Para daí vir até o documento aqui e registrá-los com o meu sobrenome. Porque eles já estariam registrados com o meu sobrenome. No entendeu? Brasil. Tá, mas me diz uma É uma coisa que não faz aí, tipo, sentido. Eles... Por que você não fez assim? Porque, tipo, Ah, eles porque seriam teria- brasileiros e russos aí, ó. Sim, mas, ô querido, você Esse quer pagar será minha bom. passagem para Moscou? Suponhamos que você tivesse dinheiro pra fazer todo esse trajeto pra ir pra Moscou. Você faria? Por causa que, tipo- No presente momento, assim, atualmente eu não faria, porque o momento é muito delicado, né? Certo? Começa por aí, mas não é nem por causa do momento delicado. O problema é que eu tinha acabado de dar à luz. Eu fui Bom. registrar eles, eu tinha o quê?
Eles estavam com 1 mês e pouco, e eu fiz parte cesariana. É pesado, é No pesado. Brasil, a mãe tem que levar também pra registrar assim, ou é feito no hospital? Não, assim, no Brasil, como que acontece? Até onde eu sei, o que aconteceu comigo e com meus irmãos. Deu à luz, o hospital vai emitir um documento, o pai, o vô, algum familiar vai até o cartório de registros de pessoas naturais e vai registrar a criança. Porque Entendi. vai constar lá, por exemplo, na minha certidão de nascimento, consta que quem registrou foi o meu vô. Meu avô que criou o registro. É interessante. E tá, aí registrou os meninos. Aí depois Mas que para registrou. registrar os meus filhos, eu primeiro tive que. Você lembra que eu falei que eu tive que fazer que o consulado reconhecesse a união do casamento, o instituto do casamento, certo? Quando eu cheguei aqui na Rússia, eu tive que reconhecer novamente o casamento. Porque eu tive que fazer um reconhecimento dentro do cartório russo, que é muito importante. Então, basicamente, são 3 caminhos. No caso, faz o casamento, o reconhecimento no consulado pra e depois visto. no país. Exatamente. Certo. Porque daí tem que pegar um cartório e o cartório tem que reconhecer que o casamento que o consulado já reconheceu. É o reconhecimento do reconhecimento. Entendi. Tá reconhecido, ó. Tá 3 vezes reconhecido. Não tem como ser negado. Nossa, Filho e Espírito Santo. Exatamente. Confirmadíssimo. Sabe a Santíssima Trindade? É bem isso. É o Santíssimo Reconhecimento. Aí depois desses documentos, você precisou jurar bandeira, fazer os Então, beleza. Reconheci o casamento, o governo reconheceu que eu sou casada com o Miroslav. Perfeito. Com isso, eu consegui registrar os meus filhos. Só que também, para registrar os meus filhos, não basta só registrar o nome. Eu também tive que registrar na cidade. Porque o russo, ele tem uma registração. Quando ele muda de território, por exemplo, no meu caso, meu marido saiu de Vladivostok e foi para Baixoicama. Ele tem que avisar o governo, olha, agora eu estou registrado nessa cidade. Eles têm um prazo para fazer isso. No caso. Também. Se a gente for visitar em algum outro lugar, a gente, como estrangeiro, tem 7 dias úteis para fazer essa mudança. Exatamente. Aí, no caso, a documentação das crianças ficaram prontas. Aí a gente submeteu a documentação deles para cá, né? Cabe ressaltar que durante esse processo, quando eu dei entrada no processo, né? Eu já estava grávida, só que eles me deram uma documentação especial, que é diferente. Por exemplo, se eu não estivesse grávida, eu teria que, a partir do momento que eu tivesse meu passaporte russo, eu teria que esperar mais 3 anos para adquirir o oficial. No caso, você teria pego a residência temporária. Eu peguei. Sim, por quê? Como eu estava grávida e eu assinei um documento falando que eu ia ter os meus filhos no território russo, eu precisava ter acesso ao sistema de saúde público, que é muito bom. Salva as exceções, mas é excelente. Bom, mas sobre ele a gente fala em outro vídeo. Exato. Então, aí eles me deram um documento especial, porque eu estava grávida, tudo, para ter acesso. Esse documento especial, quando as crianças nasceram, ele serviu também para registração e tudo mais. E aí eu registrei, beleza. Aí passou toda aquela bodegaiada lá. As crianças do registro, a gente é mãe, a gente perde a memória, vocês têm que entender. É que é muito procedimento. Nossa, nem fala. Tipo, eu fiquei 1 ano, sério, todo mês vindo pra cá, 1 vez, 2 vezes na semana pra cá, do mês. Ela é como se ela morasse, deixa eu ver, uma cidade em Sergipe, mas tivesse que estar indo para o interior na Bahia, para estar fazendo isso. Por Cidade aí. próxima. Exatamente. Aí, beleza. Terminou todo esse processo. Aí eu saí da imigração, fui pra Fontana e a gente deu a oficialidade do passaporte. Agora a gente tem que oficializar o meu passaporte, para ele acontecer. Então eu tive que novamente entregar todos os documentos novamente. Já fica tudo na pasta organizada. Ah, claro. Nossa, eu tenho. Sabe quantas cópias eu tenho do meu passaporte? Você não faz ideia. Porque sempre tem que mostrar o original e a cópia. Enfim. Pegaram, depois de 30 dias, 3 meses, depois de 3 meses, aí eles me chamaram novamente, eu tive que fazer o juramento bandeira, que é muito fácil, porque eles te dão um papel para você ler, assinar, acabou, tchau. Só que foi uma sacanagem, porque falaram que eu tinha que cantar o hino nacional russo. Aí eu fiquei lá treinando o hino nacional, que por sinal é mais fácil que... Nossa, eu sinto... É mais fácil um brasileiro cantar o hino nacional russo do que um russo cantar o nosso hino nacional. O nosso hino também. Ao Brasil, florão da América. Peraí também, né? Não, o hino brasileiro tem palavra que duvido que brasileiro algum tenha usado essas palavras no dia a dia. Eu acho que o hino não foi feito pro brasileiro mesmo, né? Acho que o hino foi feito pra elite, pra quem na época importava. Enfim.
Aí eu fiquei treinando. Canto, agora eu sei cantar o hino nacional russo. Não irei cantar. Mas, enfim. Aí fiz o juramento à bandeira. Voltei, que é aqui na imigração, ou seja, eu tive que ir na imigração, para eles assinarem um papelzinho. Aí eu voltei na outra imigração lá em cima, para cantar, para fazer o juramento à bandeira, para depois voltar novamente para Fontana. É um ping-pong, gente. E ali eu devolvia o documento e depois de 10 dias eu receberia meu passaporte. Aí, O passaporte russo. O passaporte russo. pronto, então agora você tem nacionalidade russa. Exatamente. Agora eu sou cidadã russa. E a do Brasil, como é que fica? Também É sou anulada? brasileira. Ah, não. Porque não anula. Ah, então agora seus meninos são só russos. Por enquanto. E pra eles, você vai tirar deles de Brasil também? Obrigatoriamente. Eles vão ser cidadãos brasileiros, não quero nem saber. Não é opção deles, é opção minha. No caso, Com qual você idade? vai Como é que você faz? usar o... Caramba, eu esqueci. O direito como é que chama. ius sanguíneo. Isso mesmo. olha Direito aí. por sangue. Uma pessoa que é advogada, ela sabe das coisas. Pois é. Mas bem, basicamente, você pretende tirar a cidadania dos meninos no futuro próximo. Exatamente. Esse é o ponto. Na verdade, o que acontece é o seguinte: se eu tirar a cidadania agora, isso significa ter que ir para Moscou, ficar um tempo em Moscou, despender de um dinheiro e um tempo que eu basicamente não tenho agora, mesmo porque eu tive gêmeos, consome um tempo muito grande e todo mês eu tenho que ficar indo para pediatra e um monte de médico pelo sistema deles. Não dá, não tem. Basicamente, teria que ir para Moscou para tirar esse negócio, ficar Fazer o fazendo... passaporte deles. E isso teria que ser renovado depois com um X tempo, por causa que são crianças, né? São E, tipo, bebezinhos. a fisionomia deles muda. Exato, muda. Então. Assim, o passaporte. Eu consigo fazer o passaporte internacional dos meninos. Uma curiosidade aqui na Rússia é que as crianças só vão adquirir o passaporte civil com a idade de 14 anos. Até lá, o único documento oficial é a certidão de nascimento. Eles andam com a certidão ao invés de um RG deles. Exatamente. Seria assim, falando. E quando eles tiverem 14 ou 18 anos, eles vão escolher se eles vão querer o meu nome ou não. Por isso que, a princípio, eu chorei de raiva, porque eu não pude registrar com o meu nome, mas eu falei, podem escolher no futuro. Nada impede que eu não tenha uma conversa séria e falo, mamãe ficaria feliz. E você? Assim, pois é, aí no caso seria, tipo, adicionaria o teu sobrenome e permaneceria também o sobrenome do seu esposo. No caso, ficaria com... Ficaria com... No caso... Miraslavovich, Misailidis, Strikis, Klindor. Ah, bom, então ficaria o nome patronímico e o sobrenome da mãe, o sobrenome do pai. Aí eles podem escolher um sobrenome, 2 sobrenomes. Ou se eles quiserem manter. Do nome, eu escolheria um de cada só. Não! Vai ser o nome babado pra falar, viu? Mas aí é uma questão deles. Se eles querem ou não adicionar. Não, eu falei adicionar um seu. Não, eles podem. Sim, o Não, seu ficaria dele. tipo o nome, o patronímico e os dois sobrenomes. Ou 3 sobrenomes, porque eu tenho 2 sobrenomes. Mas é isso que eu falei, eu escolheria só um se fosse, porque 3 é babado, viu? Não, aí, na verdade, é critério deles. Eles escolhem quantos sobrenomes eles querem, entendeu? Ou se eles não quiserem Então, adquirir... Misailidis e os Strikis. Tipo, eles podem falar, eu quero adicionar os 2. Eu quero só um. Eu não quero nenhum, eu quero manter o meu nome do jeito que tá. No final, a gente quer, mas a gente tem que respeitar a vontade deles. Não. Né? Entendeu? A gente fala na brincadeira, eu falo, eu vou influenciar, vou fazer isso. Mas no final, eles vão ter já seus 14, 18 anos. Não, eu acho que é com 18. Cara, eles já são maduros, semi-adultos. Adulto não vai ser meu. Já são semi-adultos, já vão ser responsáveis por muita coisa. Aí é uma questão deles e cabe a mim, como mãe, respeitar. Sim. Mas acho que crescendo, quando cresce na família assim, internacional, a pessoa sempre quer manter tudo possível dos dois lados, assim. Né? Ter aquilo e até para facilitar. Depende, se a família, por exemplo, se eu manter vivo a questão da cultura brasileira e tudo mais, sim. Mas eu conheço famílias internacionais que um lado apagou. Exato, isso, apaga. Eu já vi de muito brasileiro que eu digo essa besteira de não querer que o filho aprenda português. Eu vi uma mulher. Não, os meus filhos obrigatoriamente. Nossa senhora, se não souber falar português e espanhol, morre. Se estiverem vendo esse vídeo daqui a tanto tempo, oi, tudo bem?
Não, mas é sério, eu vi uma mulher, Filhinhos, mamãe ama vocês, mas é bom saber falar português eu e vi, espanhol. eu vi uma mulher falando isso, dizendo, gente, não façam essa besteira que muitas mães que têm filho internacional faz, de querer que a criança aprenda só o inglês, por exemplo, no Se país morar no país inglês, inglês. porque é fundamental para a criança, como criança, não sobrecarrega ela Cria aprender um 2, laço, 3 assim, idiomas. também, né? Sim, Cria um Com laço o parente. afetivo. sim. Como que é em casa? Quem sabe, na minha casa, quem sabe falar russo? Eu, acabou, tchau, ninguém mais. Como é que eu quero que os meus filhos criem um vínculo Com sua mãe, por exemplo. se eles não sabem falar português, no caso com espanhol? Como é que eu quero que eles criem um vínculo com os meus irmãos, com meu pai, se eles não falam português? Gente, não tem como. Sim. Como é que ou mais do que criar um vínculo também com a família, um adicional, como é que eu quero que eles criem um vínculo com o meu país, com a minha cultura, se eles não sabem nem falar o idioma do meu país? Sim, corretíssimo. Bom, isso pra mim responde muita coisa sobre muita gente. Mas, enfim, só fazendo um pequeno parêntese, para quem não sabe, a Laura tem uma mãe que é uruguaia. Então, por isso que vocês escutaram ela falando sobre espanhol. Então, é importante pra ela. É isso aí. O espanhol é importante por causa disso, entendeu? Se a minha mãe não fosse uruguaia, por que eu ia querer, aprender o espanhol? Seria só um plus, mas não seria obrigatoriedade. A idade deles, assim, forma que agora é a hora que eles podem aprender 2, 3 idiomas com Muito facilidade. mais. E daí cresce, só beneficia. Lembra muito o caso da El, que maravilha. A El, que ela era ela é filha de alemã com pai russo, e elas foram pro Brasil. Ela foi pro Brasil com 8 anos de idade. Então, Sério? foi. Não sabia. Aí ela disse que a mãe dela perguntava, porque a El que falava 8 idiomas, né? E perguntava pra El como foi que ela aprendeu. E ela disse que a mãe não deu opção. A mãe falou assim, um exemplo, segundas e terças nós vamos falar em alemão, quartas e quintas nós vamos conversar em inglês, tal e tal dia em russo por causa do seu pai, e em tal dia português, porque a gente está no Brasil e vocês vão aprender a falar a língua. Então, quando ela completou 11 anos, ela já falava português, russo, inglês, alemão. Aí depois começou latim, um monte de coisa, ela foi Ela estudando. fala latim? Sim. Tanto que ela brigava que tem uma língua, quando o povo fala que ela diz 8, ela fala, não, eu falo 7, porque se eu estudei uma língua extinta, eu não falo. Só que ela sabe a língua. E No meu cresceu caso, assim. a minha metodologia vai ser: eu falo português, meu marido, obviamente, vai falar russo, por causa da família dele e tudo mais. Minha mãe vai falar espanhol. Por que eu não falo espanhol ou não vou dividir o português e o espanhol em dias? Primeiro porque espanhol e português é muito próximo, entendeu? Então eles têm que ter uma ideia de que uma pessoa, um idioma. Se eu vejo que o espanhol tá ficando fraco, quando eles atingirem uma idade de 8 ou 10 anos, até lá o português já vai estar muito consolidado. Aí eu vou fazer a mudança de chave. Aí eu vou falar só espanhol. E o português eu vou mantendo com, por exemplo, leitura, canais, por aí vai. Ou, por exemplo, só desenho animado, só em espanhol. Entendeu? E eu falo português, eles querem ver desenho animado, quer ver filme, alguma coisa, vai ter que ser em espanhol. E com o papai, com os avós paternos, vai falar em russo. Com a vovó materna, vai falar em espanhol. Isso para tudo ser muito familiarizado. O inglês, poderia ensinar? Não, porque o meu inglês tem falhas na gramática. E eu quero que eles aprendam bem. Quando eles estiverem grandinhos, já vão estar com uma base de idioma que o inglês vai vir assim, ó. Pum. Não, e não é só isso. As escolas aqui, elas têm programas. Sim, por sim. exemplo, a escola número 1, por exemplo. A menor de todas. Na verdade, não. Na verdade, é porque. Eu estava conversando com o Miroslav sobre isso, né? Porque a escola número 1, escola número 2, o que isso quer dizer? É que cada escola ela tem um programa. Por exemplo, se você quer que o seu filho vá para a área de engenharia, então ele tem que ir para uma escola que tem um programa de exatas muito bom. Entendeu? A escola número 1 e a número 2, elas são as melhores porque ela é focada em linguística. Entendeu? E aí todo mundo acha que focar em linguística significa que é o top. Entendeu? É mais importante do que focar em exatas e total. Eu quero que, assim, eu acho que o mais interessante para meus filhos seria na área da eletrônica, engenharia eletrônica, TI, por aí vai. Então, o que eu vou... E essas escolas, elas naturalmente vão ensinar inglês, entendeu? Se eles estão fracos no inglês, aí eu coloco eles num curso de inglês, entendeu? Mas é aquilo que você falou também. A criança já sabe falar 3 idiomas. Viva uma base. Gente, aprender outro idioma é um estalar de dedos. É tão assim, pra vocês terem uma noção, rapidamente, como eu falei dela, foi interessante. E quando o que estava contando na entrevista, quando ela fez 12, o pai dela deu um susto, né? Ela falou bem assim, a partir de hoje eu não tenho responsabilidade nenhuma mais com você.
E então você se vira e faça seu dinheiro com 12 anos. Aí ela disse que chorou, ficou louca. Ela disse, eu vou fazer o que da vida, eu sou uma criança. Ele perguntou quantas línguas você fala. Cara, Ela disse Miroslav. inglês, alemão, português, e outra língua e francês que ela já falava. E ela foi a primeira professora mais nova da Aliança Francesa no Brasil. Com 12 anos ela Eu ensinava. posso fazer um adendo? É muito meu marido. Meu marido chegou. Outros tempos, eu diria assim, né? São Sim. outros tempos. Não, mas é o meu marido. Não, Miroslav, gente. Ele chegou pra mim e falou: quando nossos filhos já tiverem uns 14 anos, por aí, Miroslav foi bonzinho, 14 anos. E eles querem ter o dinheirinho deles, alguma coisa assim do gênero. Então, vai ser instrutor. Vai ensinar idioma. Vai fazer tradução. Se você estiver trabalhando com tradução, eu falei, Miroslav são crianças. 14 anos. Aí o coração materno brasileiro agora. Não, gente, nós brasileiros somos muito. Como eu posso falar? É Eu blando. esqueci o adjetivo pra isso. Mas aqui a galera, eu a galera conheço- fica independente muito rápido aqui. Eu vejo, a galera sai muito não, nova mas de casa. Até sem gente, estrutura. sem Muito estrutura. nova. Não, você vê criancinha de. Gente, eu vejo na rua, criancinha brincando no meio da rua, que eu falo, gente, que é isso? Também tem essas daí. Já vi. Indo pra também. escola sozinha também. Tipo, É isso, acho da hora. eles vão numa idade que no Brasil a gente não vai. É papai e mamãe levando. Também Mas no Brasil também, Ou van. outra gente, não fiquem realidade. com raiva, mas é verdade, a questão da segurança é completamente Podem falar o que diferente. quiser da Rússia, mas a segurança aqui. Gente, exemplo, meu celular, eu esqueci lá no balcão. A moça veio aqui e trouxe meu celular. Se ela quisesse, ela podia ter pegado meu celular e nunca saberia. Aqui é bem, não que não tenha problemas, mas é bem mais tranquilo do que no Brasil. Muito mais. Isso é. A Bom, gente então só acho que de documentação a gente A cobriu, documentação né? é Tudo. isso. Não tem mais. Assim, o que vai acontecer. A única coisa que depois que você faz a sua registração, tudo isso aí, você adquire o certificado, ou o passaporte, é que você tem que fazer uma registração. Agora, eu sou obrigada a me registrar no território. E agora eu posso fazer o meu passaporte internacional russo. Que, como o Douglas falou, a gente tem 2 passaportes, o civil e o internacional. Agora eu vou poder tirar o meu internacional russo. Só que não quer dizer que eu possa entrar com um passaporte e sair com outro. É mais uma questão muita aí coisa. complicada. Mas não tem nada a ver com vídeo. Se vocês tiverem com alguma dúvida, se tiverem mais perguntas, quiserem complementar qualquer coisa, comentem nesse vídeo. Olhem a descrição que nós vamos colocar todas as redes sociais que forem importantes para vocês com relação ao canal. E Laura, muito obrigado pela sua De participação mais nada. outra Foi um vez. prazer imenso. Oi. Com muitas informações riquíssimas, como sempre. E esse aí é um processo novo, né? Porque eu tirei agora, faz um ano. Foi Faz um ano que eu tô nesse processo. Terminou agora. basicamente, sei lá, semana passada que você tirou a cidadania. Basicamente você pegou o passaporte na mão, né? Peguei quase meu aniversário. Olha aí. Na verdade, o passaporte ficou pronto no meu aniversário. Eu que peguei no dia seguinte porque eu não tava aqui. E é isso, gente. Basicamente, uma semana atrás. Exatamente. Agora é aquela coisa, né? Se eu não tivesse meus filhos, o meu prazo de 3 anos começaria a contar a partir de agora. Entendeu? Aí teria que esperar 3 anos. Pra e daí. então Aí poderia. facilita, como o filho, a filha facilita a vida Ok, nesse façam processo. filhos. Eu tô brincando, gente. Essa coisa é séria. Enfim. Valeu, gente. Tchau, tchau.